Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Bom, eu venho aqui hoje para contar para vocês um pouquinho de um filme que eu assisti. E eu assisti esse filme por engano, assim. Na verdade, eu estava no TikTok, subindo, assim, flipando o TikTok, como que é? Swipando, quando eu passei por essa cena desse filme. Dad, we need money for lunch. Right, money. Is this enough? Wait, hold on. What about these two? They don't go to middle school, Dad. I'm in kindergarten. Middle school. Of course not. Right. Did you get Cindy her lunch? I've got more cash. No, you can't buy lunch in kindergarten. Got it. Okay. Dad's on the case. E aí a cena me deixou intrigada, assim. Primeiro que eu gosto muito dessa crítica, sempre que ela acontece, que é essa coisa de quando tem uma mãe e a mãe some, e aí de repente fica todo mundo, gente, o que a gente vai fazer da nossa vida? Porque a mãe desapareceu e de repente as pessoas precisam lidar com todas as coisas que a mãe lida, né? Eu acho essa crítica sempre muito interessante, inclusive eu não sabia o que tinha acontecido com a mãe, mas eu pensei, you go girl, desaparece mesmo. Mas eu fui atrás do filme pra saber que filme que era esse. Ele se chama Bitch. É um filme de 2017. Foi dirigido pela Mariana Palka, que é também a atriz que faz a mãe, a Jill. E aí eu encontrei o filme, fui assistir, porque eu falei, gente, quero saber do que se trata essa história. E assim, não foi o melhor filme que eu já vi na minha vida, sabe? Ele tem bastante problema de ritmo, de edição, tem umas questões ali. Mas ele é uma sátira. E eu acho que a proposta dele é muito interessante, e era dela que eu queria falar um pouco. Porque assim, as personagens elas caem num clichê, né? Nos clichêzões, assim. Então, é uma família nuclear, básica, classe média, 4 crianças, que a mulher não trabalha, trabalha em casa, o marido, a mulher se chama Jill, e o marido se chama Bill. Bill and Jill, muito básico. E o marido é aquele marido clássico também, assim, ele só trabalha, tem um caso com a secretária, não tá nem aí pra família, tem problemas no trabalho, e assim, problemas, uma coisa meio genérica, meio empresa está com problemas, sabe, um negócio assim, meio mal trabalhado. As personagens em si são mal construídas, né, porque elas caem em clichês muito clássicos. Mas o que me chama muito a atenção para começar a pensar no filme é o nome, é o título, Bitch. Que eu não sei se todo mundo sabe o que significa, que, né, mesmo que você não fale inglês, você sabe palavrões, você sabe que bitch é tipo puta, tipo vadia, mas a palavra bitch, em inglês, ela significa cachorra. Literalmente, é o feminino de dog, né? The dog and the bitch. Quando passa-se a usar pejorativamente, se torna, né, puta, mas inicialmente a palavra significa cachorro. A base toda do filme vem dessa expressão relacionada a bitch, que é quando uma mulher tá agindo fora do que é esperado do comportamento natural da mulher, ela está sendo histérica, ela está sendo doida, ela tá acting like a bitch. É uma expressão em inglês para quando ela tá querendo chamar atenção, tá sendo inconveniente. She's acting like a bitch. E a premissa toda do filme vai exatamente para tornar uma sátira. Então, o filme é para ser uma comédia meio dark. Então tem uma cara de terror, mas a cara de terror é para ser uma sátira. Então fica um negócio meio esquisito, sabe? Mas o ponto é que eles pegam e exageram, então, esse acting like a bitch. Porque a Jill, então, começa o filme já na primeira cena com uma tentativa de se enforcar. Ela se pendura lá, tenta e não consegue. Então, claramente tem algo de errado com ela. Claramente ela não tá dentro da plenitude de suas faculdades mentais. Mas o que acontece? O colapso, de fato, que ela tem é que descobrem que ela está acting like a bitch. Ela começa a ouvir uns cachorros, uns uivos, e ela
fala pro marido que tem alguma coisa de errado, que ela não tá bem. E o marido, não, mas você precisa só tomar seus remédios para dormir, fica tranquila, tá tudo bom. E ela vai indo até que em algum momento, quando ela some, eles descobrem que ela virou uma bitch. Então ela tá no porão, trancada, latindo, querendo morder todo mundo, coberta em fezes e nojenta e não deixa ninguém chegar perto. E andando de quatro, nos 4 apoios, hoje em dia. Enfim, doida, acting like a bitch. E eu achei essa metáfora muito interessante, porque se você para pra pensar em questões de saúde mental, ela pode ter qualquer tipo de problema, né? A gente pode encaixar o que acontece com ela como se ela tivesse depressão, mas também como se ela tivesse tido uma crise bipolar, uma crise borderline, qualquer outro tipo de problema de saúde mental que ela tenha tido, ela ficaria acting like a bitch. e esse estereótipo, então, dessa expressão, quando ele é exagerado, colocado nessa forma que claramente tem alguma coisa de errado com ela, todo o clichê que os personagens reproduzem fica muito mais claro quando esses clichês são utilizados na vida real. Quando o marido, então, fala, porque ela tá sendo egoísta, ela não quer sair daquele quarto. Se uma pessoa tem depressão, a gente ouve essa frase, e ela se fecha num quarto e não quer sair de lá de dentro, é muito mais fácil você achar que ela não quer por opção, chamar essa pessoa de egoísta, falar que ela tá tendo, né, tá acting like a bitch. E o filme, então, extrapola dentro com essa metáfora para que fique muito claro como é tratada a saúde mental da mulher nessa situação. É para dar uma comicidade, mas como eu disse, realmente fica um negócio meio esquisito, porque tá muito claro, né, que ela não tá bem. E a coisa na história, então, vai se desenrolando assim. A partir daqui eu vou contando a história para vocês, se vocês acharem que querem assistir o filme e não quiserem spoiler, eu acho que esse é o ponto para parar, assistir o filme, que a partir daqui eu vou começar a contar mesmo o desenrolar da história. Mas então aí vem aquela cena, né, que eu falei, que ele começa, o marido, né, que é aquele marido que tem que trabalhar e que tá muito ocupado e que a empresa tá em crise, mas é uma crise lá meio... É um problema que ele vai ter que conciliar, né, a vida de casa, então já que a esposa não está mais cumprindo as tarefas domésticas, e nisso ele liga para a irmã dela, e a irmã dela vai para lá para ajudar com as crianças e, enfim. Como eu disse, a dinâmica é bem estereotipada, então as crianças são estereótipos de crianças, não tem muita construção em cima dessas personagens, mas o que passa a ser interessante aqui, então, é um filme com um recorte de classe muito específico, né? Em que, então, nessa dinâmica de uma família de classe média, essa mãe, a Jill, ela era responsável por realmente todas as microtarefas do dia a dia e responsável por todas as necessidades de todas as pessoas que estavam ali em volta dela. E pensando nesse recorte de classe, eu acho que é importante a gente falar não só desse tema, que já é um tema que já foi bastante explorado, com relação à invisibilização desse trabalho. É um trabalho que normalmente é relegado a mães, mas o ponto que eu enxergo nesse filme, tendo a Jill, então, ela não terceiriza esse trabalho, ela faz, e ela tá sempre em função de ajudar e de cuidar e de fazer as tarefas dentro de casa, um processo que acontece que aliena a mulher do fato de aquilo ser um trabalho, né? Então, como a gente até diria, tradicionalmente ela não trabalha e o marido trabalha, e aí ela então tá acting like a bitch, porque ela nem trabalha e ele faz tudo para ela, e ela ainda tá nessa situação, né? A forma como esse tipo de trabalho se configura é uma forma é um modo alienante, né? É muito fácil a gente invisibilizar o trabalho que é feito dentro de casa. Todas as crianças e o marido sabem que é a mãe que faz, mas ninguém para pensar se tá feito ou não tá feito, né? Isso é uma reclamação, inclusive, de muitas mulheres, assim, que só reparam quando tá sujo, ninguém repara quando tá limpo, né?
É uma coisa, é um trabalho que precisa, inclusive, ser invisível por uma dinâmica social. Então, ele precisa estar feito e ninguém para muito para pensar em quem fez, que hora fez e como fez. Para a gente ver essa mesma invisibilização de um outro recorte de classe, tem um outro filme chamado Que Horas Ela Volta, um filme nacional muito famoso que eu recomendo também, para a gente entender como essa dinâmica acontece de um outro recorte. O ponto é que esse processo de alienação desse tipo de trabalho, ele gera um outro tipo de alienação muito específico, que em, por exemplo, Que Horas Ela Volta, fica muito claro quando a Val, a personagem da Regina Casé, sai da casa dela, ela tem uma filha, e ela deixa a filha dela para ir trabalhar numa outra casa, morar numa outra casa, numa outra cidade, e ela envia o dinheiro para a filha, né? Mas ela vai, de fato, renegar a própria vida em nome desse trabalho, que acaba sendo um trabalho muito pessoalizado, e ela acaba, então, colocando a identidade dela e o sujeito dela numa outra casa, numa outra família, numa outra dinâmica. E o que eu acho interessante desse filme, Bitch, de explorar mais do que a invisibilização do trabalho doméstico, é, então, como esse trabalho invisibiliza a mulher, a própria Val e a própria Jill. Em que sentido? A forma como essas mulheres, então, cuidam dos outros e entregam a própria vida a trabalhar para cuidar dos outros, dessa maneira alienante, então, que o trabalho é um trabalho invisível e que é um trabalho que tem que simplesmente ser feito, tira muito da agência dessas mulheres. O fato de a Jill ter adoecido, o fato de a Val ter um conflito com a filha dela, ambos estão relacionados à invisibilização delas enquanto mulheres. Em Bitch, a Jill tem alguns flashbacks que vão mostrando um pouco da dinâmica pouco saudável que ela tem com o marido dela, e um deles é justamente ela falando que ela quer fazer um curso de arte, quer ficar uma semana fazendo, que ela adora a arte, e o marido falando, não dá pra você fazer, eu preciso de você aqui. Ele precisa do trabalho dela lá. Mas o olhar para ela enquanto mulher e enquanto artista vai sendo apagado por essa dinâmica que ela acaba construindo dentro de casa de trabalhar incessantemente pela casa. Esse processo específico que leva a Jill a ter o colapso que ela tem, mas que de fato para mim é uma questão de saúde mental muito mais grave para mulheres, principalmente mulheres nesse recorte de classe específico em que a Jill está, porque é um tipo de dinâmica que se constrói que coloca muitas mulheres na situação de relacionamentos abusivos, em situação de não conseguir sair de relacionamentos que são, às vezes, até mais violentos e mais nocivos do que o relacionamento que a Jill tinha. Não que a Jill tenha um relacionamento muito bom, vai mostrando claramente que o marido tinha um amante, ele só trabalhava, ele não estava nem aí para ela, não estava nem aí para casa, não estava nem aí para nada. Então não era necessariamente uma dinâmica saudável, mas existem dinâmicas mais nocivas e mais violentas do que a que eles tinham. E a mulher, existem muitas situações em que as mulheres se mantêm nesses relacionamentos abusivos. Essa mulher, ela vai saber que ela tem uma função, ela sabe que se ela sumir, como acontece na primeira cena, some, desaparece, tudo colapsa. E as pessoas não sabem mais fazer o trabalho que ela estava fazendo. Mas as pessoas sentem falta dela, se ela sumir. As pessoas vão lembrar quem era ela, o que ela gostava, se ela gostava de arte, o que ela tinha enquanto pessoa para sentirem falta dela. Eu acho que a cena mais significativa desse filme, para ilustrar isso, é exatamente quando, mais para frente, o marido vai então tentando. Ele não tenta cuidar dela de forma alguma, o que ele tenta fazer é esconder, ele tem vergonha do que está acontecendo. A polícia vai na casa para tentar ver o que está acontecendo com ela, ele não deixa a polícia entrar, e ele vai escondendo a situação dela por vergonha e por não saber lidar, mas ao mesmo tempo ele também não lida. E como ele não lida, e em algum momento a irmã dela também se cansa e fala, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar pra sua cara. E ela então conversa com ele, e os pais da Jill entram com uma intervenção judicial para pegar a guarda dela, digamos assim, né? Porque ela é adulta, então
Seria levar ela para casa deles para que eles possam cuidar dela lá. Nessa cena, eles estão então no tribunal e o Bill e Jill me pega muito. O Bill fala assim, não, mas eu sinto muita falta dela, ela era um amor e eu não quero ficar longe dela. E aí ele vai justificar contando uma história. Ele fala que no Natal ela comprava os presentes de todo mundo, comprava os de vocês, fala para os pais dela. Os de vocês, comprava o das crianças, comprava o meu. E ela comprava o dela, o presente dela mesma, embrulhava, colocava um lacinho, colocava o meu nome. E aí eu pegava, entregava para ela e ela brincava, se fingia de surpresa de receber esse presente. Não é fofo? E ele conta essa história de fato como se fosse muito fofo, porque da perspectiva dele é. Se você lê essa história da perspectiva dela, ela não ganhava presente de ninguém. Não tinha ninguém que olhasse para ela e pensasse o que essa pessoa gosta e o que eu posso fazer para fazê-la feliz. Essa invisibilização específica dela enquanto mulher, enquanto pessoa, é muito necessário de a gente analisar primeiramente de um prisma atual, contemporâneo, pela importância que se coloca no sujeito, né? Assim, a gente vive numa sociedade em que ser um sujeito e ter a sua individualidade, as suas características e florescer na sociedade é muito importante. Então, a sensação de invisibilidade desse sujeito gera muito, muito problema. Não é à toa que, inclusive, hoje a depressão é uma das epidemias, é um dos problemas que de fato acontece. Como vocês sabem, esse canal é um canal de vídeo ensaios e eu tenho vontade de falar mais pra frente, fazer um vídeo falando sobre saúde mental com um pouco mais de detalhes. Mas para passar por cima sobre esse tema, essa relação sujeito-sociedade, ela tá muito, muito frágil hoje em dia por causa dessa construção de sujeito que a gente coloca, que pode a qualquer momento ser fragilizada a ponto de a pessoa chegar nesse ponto, de ela não se sentir vista por absolutamente ninguém. E essa sensação, essa dinâmica, torna esse sujeito muito vulnerável, essa mulher muito vulnerável, quando ela tá num relacionamento que é abusivo ou que é necessariamente mais violento ou nocivo para ela se vê fora daquele relacionamento e não se vê. Ela pensa, se eu sair daqui, quem sou eu? Quem vai me enxergar? Quem vai me acolher? Para mim, deixar clara essa invisibilização que acontece com as mulheres e que acontece, portanto, num processo de completa alienação da mulher ao trabalho que ela faz e à vida que ela leva, para mim é a crítica mais interessante que esse filme faz. Ao final, quando a gente vai encaminhando para o desenvolvimento desse personagem, desse marido, Bill, que vai então se descobrindo a família, entendendo qual é a função de uma pessoa dentro de uma casa, descobre como que faz para lavar roupa. Ai, que loucura. Quando a gente chega nesse ponto, a resolução era muito simples, né? O que ele precisa fazer é realmente enxergar a esposa e enxergar as necessidades dela. Então, se ela está acting like a bitch, ele começa a act like a dog. E aí, de novo, entra uma sátira bizarra, que daí eles vão para um parque, e aí ela tá lá como um cachorro, ele começa a agir como um cachorro também, e brincar com ela, e é um negócio meio creepy, que é pra ser um tipo de humor negro, né? Enfim. O ponto é que se você leva esse filme literalmente, ele é muito estranho. E o que precisa se enxergar é a metáfora que está sendo feita, que é basicamente sobre saúde mental, e principalmente saúde mental feminina. De que forma que essa dinâmica familiar coloca mulheres, às vezes, em situação de vulnerabilidade por conta dessa invisibilização, que seria um pouco mais bem trabalhada se a gente começasse a olhar para as relações entre família de uma outra perspectiva, não de uma perspectiva de responsabilidade individual. Então eu acho a metáfora do filme bastante válida e ainda que ele tenha alguns probleminhas,
É um filme que eu acho que vale a pena assistir. E se vocês assistirem, me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram da forma como o filme é construído e se a metáfora realmente faz sentido para vocês. Eu não sei finalizar vídeos. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima.